Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a linguagem SQL, essa é a aula de número 4. Essa aula eu dividi ela em três partes por causa da extensão do assunto. Nessa primeira parte a gente vai falar um pouco sobre o MySQL, que é o banco de dados que a gente vai estar utilizando, e sobre a linguagem SQL. Na segunda parte a gente vai falar sobre a parte do SQL que serve para fazer a definição, né, dos dados. E na última parte a gente vai falar sobre a linguagem de manipulação de dados. Vamos lá então. Bem, o SQL é uma linguagem que surgiu desde 1970, né, na IBM, né, e eu considero o SQL, o aprendizado do SQL fundamental para um profissional de TI que lida com banco de dados, porque dá muitos recursos para a pessoa consultar, buscar relatórios que às vezes não estão escritos da mesma forma na aplicação e que às vezes o custo de se desenvolver isso ele é muito caro em relação a gente simplesmente emitir um comando para o banco e pegar esses dados, né? Dando um exemplo, por exemplo, se a gente precisasse de um relatório, eu não tenho na aplicação um relatório que me retorne quais meus funcionários têm mais de 40 anos, né? E se a gente quisesse fazer isso num banco de dados que utiliza SQL, seria muito simples para a gente. A linguagem SQL, né, ela quer dizer linguagem de consulta estruturada, né, que é utilizada atualmente pelos principais bancos de dados. A gente pode ver aí o Oracle, né, o DB2 da IBM, né, o Microsoft SQL Server, Interbase, Firebird, MySQL, Postgres, Sybase. É a linguagem mais notavelmente utilizada, né, de consulta a banco de dados aí. Os principais bancos todos utilizam ela. As características que a gente pode citar da linguagem SQL, né, é a Data Definition Language, que é a DDL, que é a linguagem de definição de dados, né? Essa parte do SQL é a parte onde a gente vai aprender como criar banco de dados, como criar tabelas, como criar os atributos, né? Na verdade, a gente cria a estrutura do banco de dados SQL. O Data Manipulation Language, né, que é o DML, que é a linguagem de manipulação de dados, é onde a gente vai pegar e nos dados, na estrutura de dados que a gente criou no DDL, a gente consegue inserir dados, alterar dados, deletar dados e assim por diante. Em relação à segurança, né, a gente consegue com o SQL atribuir assim diferentes níveis de autorização, né, a usuários ou a grupos de usuários. Isso é bem tranquilo na linguagem SQL. A integridade, em relação à integridade, ele permite também a gente definir regras de integridade sobre as informações que a gente armazena no banco. Por exemplo, se eu tenho um saldo de conta e eu falo que esse saldo de conta nunca, em momento nenhum, ele pode ser menor do que zero, né? Então essa regra é seguida. Se alguém tentar fazer um saque que vai tornar esse saldo menor do que zero, automaticamente o sistema restringe, né, e não vai deixar essa regra de integridade ferir essa regra, né, de que o estoque possa ficar negativo. As visões, né, elas permitem que a gente possa, por exemplo, eu tenho uma tabela de funcionários e nessa tabela de funcionários eu tenho, além do salário dele, eu tenho, por exemplo, a senha que ele utiliza para acessar o sistema. Então eu quero permitir que alguém veja uma lista desses funcionários. Eu posso criar uma visão que vai ter só o nome do funcionário, por exemplo, telefone, e-mail, e eu não dou acesso à tabela de funcionários, mas só que eu dou acesso a alguns usuários àquela visão que permite ele ver somente o nome, o telefone e o e-mail da pessoa. Então as visões é um recurso bem interessante que a gente aliado à segurança a gente consegue fazer bastante coisa. E as transações, né? As transações ela garante a integridade como um todo do sistema, né? Digamos assim, suponhamos que a gente tenha que atualizar numa transação ou num dado momento, eu tenho um débito no duplicata.
Esse débito na duplicata eu tenho que atualizar o saldo da conta e eu tenho que atualizar o saldo do cliente que pagou também e baixar a duplicata. Quer dizer, se durante essa atualização dessas três entidades ocorrer algum problema, eu não posso realizar alteração em nenhuma delas, porque senão, por exemplo, eu posso ter baixado a duplicata, alterado o saldo do cliente e não alterado o saldo da conta, se por exemplo cair energia. Então a transação ela é um processo que eu inicio quando eu começo a executar uma alteração que vai ter várias alterações no banco e eu só finalizo a transação quando todas as alterações foram concluídas com sucesso. E se alguma coisa acontecer no meio ali que eu não consegui executar todas, o sistema tem como dar um rollback, né, e voltar à situação que estava antes de iniciar aquelas modificações. E é lógico, se ocorrer um problema, se for no caso aí de uma transação bancária, por exemplo, a gente vai receber uma mensagem de erro que não foi possível efetuar o saque ou não foi possível pagar a duplicata que seja, né? Então, a transações ela garante que eu consigo alterar um volume grande de dados ou de tabelas no banco e que aquelas alterações vão ser todas executadas ou nenhuma vai ser executada, né? Isso ajuda bastante a gente manter a integridade do banco. Bem, a gente vai estar utilizando como exemplo, né, o banco de dados MySQL, é um banco de dados gratuito, né? Eu vou colocar um link que a gente vai poder baixar, né, o banco de dados no site nosso, né, na nossa sala. E esse MySQL tem algumas vantagens, que ele é o software de gerenciador de banco de dados livre mais usado no mundo, né? Ele é um banco de dados da Oracle, né? Ele permite assim é muito fácil instalar ele é bem pequeno. Ele tem uma versão gratuita, né? E tem também uma versão paga que é disponibilizada pela Oracle. A grande vantagem também, por fato de ser da Oracle, uma empresa muito grande e responsável, ele tem suporte técnico, né? Isso é muito importante na hora da gente escolher o banco de dados. E utiliza o SQL como linguagem, né, de consulta e manipulação dos dados. Ele possui nativo dele, quando a gente instala, uma interface por linha de comando, mas a gente pode aí na internet baixar inúmeras ferramentas com interface gráfica, né, e algumas delas gratuitas para poder utilizar o sistema, né, o MySQL de forma mais interativa do que via linha de comando no DOS, né. Então, gente, o que eu queria falar inicialmente é isso. Nas próximas duas videoaulas, então, a gente vai falar sobre os comandos, né, de definição de dados e de manipulação de dados. Um grande abraço aí.